Agradeço ao desembargador federal Jorge Antônio Mauric sua brilhante palestra, com inúmeras informações técnicas, mas também sem perder a sensibilidade dessa questão. Sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Francisco Jorge Lima Bezerra para a sua conferência. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito à Autoridade Central Administrativa Federal pelo desembargador Thomson Flores, em nome da Escola da Magistratura da quarta Região. Eu peço desculpas se eu me alongar um pouco na minha intervenção, mas essa é uma oportunidade única de estar, primeiro aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, nessa cidade belíssima, que é a primeira vez que eu visito, e também para falar para um público tão seleto do Poder Judiciário Federal. Eu vou fazer uma apresentação e vou tratar um pouquinho mais do aspecto operacional da Convenção de Haia. Eu imagino que muitos aqui estejam se perguntando o que é essa autoridade central, por que se chama autoridade central e por que está na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Antes de começar a minha intervenção, mas já tratando do tema em específico, eu gostaria, primeiramente, de colocar a Autoridade Central Administrativa Federal à disposição dos magistrados da quarta Região nos casos que envolvam a Convenção de Haia. Eu faço essa ressalva logo no início da intervenção, porque eu acho que, em que pese a União, representada em juízo muito bem pela Advocacia Geral da União, ser parte no processo, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a essas crianças que são objeto da subtração internacional. A doutora Natália muito bem lembrava logo hoje, no final da manhã, que a União ela precisa ser responsável nessas ações. E o primeiro ponto de análise, o primeiro momento em que nós analisamos esses casos é na autoridade central. Somos nós que recebemos a documentação do exterior e fazemos a primeira análise para depois encaminhar para a AGU. E, em última instância, depois eu vou falar isso com um pouco mais de atenção, cabe à autoridade central tomar a decisão sobre o ajuizamento da ação com base num parecer de admissibilidade da Advocacia Geral da União. Então, está sobre a nossa responsabilidade a proteção dessa criança. E, muitas vezes, nós vamos entender que a proteção da criança vai ser pela aplicação do tratado. Então, quando eu assumi a autoridade central, isso em 3 de abril do ano passado, eu tive uma preocupação, em especial, em relação à gestão da unidade. Uma unidade dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e eu sou da área de gestão, então me preocupo muito com a gestão por resultados, e o primeiro passo que a gente fez foi definir qual era a missão da autoridade central. E pegando um pouco desse papel de autoridade administrativa, que tem como responsabilidade a proteção da criança, e depois eu vou falar por que a gente tem essa responsabilidade, de onde vem essa responsabilidade, nós construímos uma missão que ela modifica um pouco a operação do nosso dia a dia, como que a gente realiza o nosso trabalho. A nossa missão diz assim: promover cooperação jurídica internacional direta para a implementação das convenções sobre subtração e adoção internacional de crianças e adolescentes. E aí eu abro um parêntese, porque a gente cuida dos dois temas, tanto o tema da adoção quanto da subtração. E aí continuamos, com foco na solução amistosa dos conflitos, no atendimento humanizado e na garantia dos direitos humanos. E por que nós grifamos essas 3 expressões, né? Tanto solução amistosa dos conflitos, atendimento humanizado e garantia dos direitos humanos? Porque a autoridade central é o balcão de atendimento desses casos. Nós recebemos ligação do pai que ficou sem a criança lá na Inglaterra e nós recebemos a ligação da mãe que trouxe a criança para o Brasil. E, da mesma forma, nós temos que atender as duas partes, de forma cordial e humanizada. E por que a gente foca na resolução amistosa dos conflitos? E aí a gente coloca a palavra solução amistosa dos conflitos,
para sair um pouco daquele pensamento de que a autoridade central, em tese, resolveria um problema, e aí o problema é entendido como a retenção ou a subtração ilícita. Quer dizer, se nós seguíssemos basicamente pelo conceito de uma unidade que tramita processos, pegar o processo da jurisdição estrangeira e levar por meio da AGU para o judiciário, nós estaríamos resolvendo um problema. É pegar a criança e devolver para a jurisdição, para o seu país de residência habitual. Entretanto, como o nosso dever é de proteção à criança, a ideia é de tentar ao máximo solucionar de forma amistosa os conflitos para que essa criança tenha acesso a ambos os genitores. E aí eu mencionava qual é o mandato da autoridade central. Dentro da convenção, no artigos 6 e 7, é possível verificar qual que é o papel das autoridades centrais. Só que em âmbito interno, nós fomos designados, a Secretaria de Direitos Humanos foi designada a autoridade central para o cumprimento da Convenção de Haia, por meio do Decreto 3.951, de 4 de outubro de 2001. E o artigo 2º do decreto diz o seguinte: compete à autoridade central representar o interesse do Estado brasileiro na proteção das crianças e dos adolescentes dos efeitos prejudiciais resultantes da mudança de domicílio de retenção ilícita, estabelecer os procedimentos que garantam o regresso imediato das crianças e adolescentes ao estado de sua residência habitual. E aí os demais, que é receber todas as comunicações e aí por diante, promover ações da proteção da criança e assim por diante. Então, a nossa competência ela está estabelecida em decreto, que designa a Secretaria de Direitos Humanos como autoridade central. Bom, qual que é o papel, então, dessa unidade dentro da Secretaria de Direitos Humanos? Nós somos a face externa do Estado. Somos nós que fazemos toda a comunicação com aqueles que solicitam a cooperação do Estado brasileiro, que são as autoridades estrangeiras. Agora, nesse curso, nesse seminário, a gente tem falado muito, e é importante que se fale muito realmente dessa perspectiva dos casos de crianças que vêm para o Brasil, que são trazidas para o Brasil, e esses casos vão ser solucionados na Justiça Federal. Entretanto, eu preciso lembrar que nós estamos falando aqui de uma via de mão dupla. Na mesma situação que nós temos crianças que são trazidas para o Brasil, nós temos crianças brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, levadas para o exterior. É claro que essa proporção ela é uma proporção muito díspare, porque o Brasil ele faz um controle muito forte das suas fronteiras. Então, a saída de uma criança do território brasileiro é muito mais dificultada do que a saída de uma criança, por exemplo, do território dos Estados Unidos, em que não se solicita nenhum documento na saída do país. Mas é uma via de mão dupla. Quer dizer, nós cooperamos também em casos de crianças que foram levadas para o exterior. E muita da cooperação que é prestada pelos países para o Brasil, nesses casos em que as crianças foram levadas para o exterior, depende diretamente de como o Brasil atende e implementa a Convenção de Haia. Quer dizer, os países estão de olho se o Brasil devolve as crianças, porque nós temos aí 40 crianças brasileiras no exterior, e esses juízes no exterior vão tomar decisões semelhantes às brasileiras no momento de decidir sobre o retorno dessas crianças para o Brasil. Outro ponto que eu trago nessa ainda questão da via de mão dupla é que muitos dos juízes federais podem ter recebido alguma situação do ingresso de uma ação de busca e apreensão de uma criança e que a criança tenha sido levada para o exterior. E aí eu já recebi diversas comunicações de várias federais, enfim, sobre isso. E muitas dessas decisões estão tomando o caminho acertado, que é encaminhar o processo para a autoridade central, e lá na autoridade central nós vamos prestar todo o auxílio para essa pessoa que tem a criança levada para o exterior. A Convenção de Haia, ela traz uma inovação. Eu não sei afirmar se foi o primeiro, imagino que não, que tenha sido o primeiro tratado apresentando a característica das autoridades centrais, mas a Convenção ela traz esse instituto, ou seja, os Estados deverão designar autoridades centrais para se responsabilizar pelo cumprimento do tratado nos seus respectivos países. É muito importante porque, vejam,
essa cooperação ela não acontece por cartas rogatórias e ela também não acontece por meio do Ministério das Relações Exteriores. Quando eu preciso falar com os Estados Unidos, eu não ligo para o Ministério das Relações Exteriores ou para a Embaixada do Brasil em Washington para levar essa minha mensagem para a autoridade estrangeira. Eu ligo diretamente para a autoridade central e diretamente a gente soluciona as questões e apresenta os pedidos de cooperação. Cabe também à autoridade central, hoje de uma maneira mais consolidada do que antes, a proteção da criança no âmbito do direito internacional privado. E aí, o que eu quero dizer com isso? O Estado brasileiro ele tem a rede consular para fazer a proteção do brasileiro no exterior. Entretanto, nós temos algumas situações em que o próprio Ministério das Relações Exteriores tem solicitado o apoio da autoridade central brasileira para intervir em situações de proteção da criança no exterior. Quer dizer, situações que não envolvem a subtração, mas que você tem uma criança no exterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o Poder Judiciário poderá ser incentivado a atuar num caso como esse, como foi o caso de uma criança brasileira que foi para Portugal, totalmente de maneira legal. A mãe levou a criança para lá, o pai permitiu a ida para Portugal, só que em Portugal a mãe foi presa por tráfico de drogas. Isso depois, acho que uns 3 anos que ela já estava vivendo em Portugal. Então a residência da criança era basicamente já em Portugal. Acontece que o Poder Judiciário português queria colocar a criança para adoção, sendo que havia o pai da criança aqui no Brasil. O consulado brasileiro interviu, mas não logrou muito sucesso em verificar o retorno da criança para o Brasil. O que nós fizemos, a partir de uma cooperação que veio da autoridade central de Portugal, do tema de sequestro, vejam que não tem nenhuma vinculação, porque não era um caso de subtração, mas Portugal pede para o Brasil, para a nossa autoridade central, que a gente pudesse verificar a situação social da família desse pai no Brasil, para verificar se esse pai seria uma alternativa para o retorno da criança. E nós assim fizemos, pedimos o apoio do Conselho de Assistência Social, o Conselho Tutelar visitou a residência, eles emitiram relatórios, nós encaminhamos isso para Portugal, demos fé pública aos documentos, né, encaminhando isso via autoridades centrais, e o Poder Judiciário português, então, autorizou que a criança voltasse para o Brasil. Isso é só para exemplificar uma forma que a gente tem atuado nesses casos também. No campo da regulamentação do direito de visitas, a autoridade central atua da mesma forma, a gente recebe os pedidos e tramita da forma que eu vou apresentar um pouco para vocês mais para frente, mas é importante 2 pontos, que eu acho que direcionados principalmente para os magistrados aqui presentes. O primeiro deles é que a Convenção, no seu artigo 21, estabelece a responsabilidade do Estado e das autoridades centrais também de eliminar todas as barreiras para o exercício do direito de visitas dos genitores em relação às crianças. Isso a gente falou muito pouco hoje, ontem e hoje. A Convenção também funciona para a regulamentação do direito de visitas. Quer dizer, eu sou pai, moro no Brasil, mas tenho meu filho que mora na Inglaterra, eu deixo que essa criança viva na Inglaterra, não tenho problema nenhum com isso, mas a genitora da criança me impede de exercer o direito de visitas. Eu posso ingressar com um pedido de cooperação e pedir com que o meu direito de visita seja regulamentado na Inglaterra. Da mesma forma que um pai que viva na Inglaterra pode pedir a regulamentação do direito de visitas aqui. Onde será apresentado esse pedido de direito de visitas? Trata de uma questão puramente de direito que vai ser objeto da atenção do Poder Judiciário Estadual? Não. Da mesma forma como as ações de subtração serão apresentadas pela AGU na Justiça Federal. Então não se assustem se em algum momento da carreira de vocês receberem uma ação que vai solicitar regulamentação do direito de visitas com base no artigo 21 da Convenção de Haia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no curso de uma ação de sequestro, então uma ação de busca e apreensão, é possível que a União solicite cautelarmente a regulamentação de direito de visitas provisório até que se solucione
o objeto principal da ação, que seria o retorno da criança para o país de residência habitual. Então, também não se assustem se a gente fizer esse pedido. A gente não pretende que essa questão seja discutida no âmbito do Poder Judiciário Estadual, mas sim no âmbito da ação principal em medida cautelar. E nós fazemos também uma coisa que é muito importante, que é o acompanhamento pós-retorno. E eu pretendo, até o próximo ano, iniciar um estudo por meio da academia para identificar os efeitos do retorno em relação às crianças. Porque hoje o que se tem é o seguinte, nós temos várias decisões que dizem não vamos determinar o retorno, porque retornar a criança depois de 5 anos no Brasil vai causar uma nova violação para a criança e é melhor que ela permaneça aqui no país de refúgio. Nós não temos, pelo menos não na autoridade central, e eu realmente peço que as pessoas que tiverem algum dado empírico sobre isso possam dizer, nós não temos nenhum estudo que diga que o retorno da criança para o país de residência habitual efetivamente vai trazer um trauma irreversível à criança. E olha que eu estou dizendo isso, e eu estou muito tranquilo dizendo isso para vocês, porque eu sou, como a gente chama na Secretaria de Direitos Humanos, um crianceiro. Eu defendo o direito de crianças e adolescentes com muita ênfase. Trabalho nesse tema já há alguns anos e posso dizer para vocês que, em todos os casos que nós tivemos o retorno das crianças, eu tenho que é um caso do Canadá, em que a criança, são 2 adolescentes agora, a adolescente mais velha está passando por um problema porque psicológico, ela foi diagnosticada sofrendo com um quadro de depressão, porque ela gostaria de voltar para o Brasil para estudar na USP. E eu vou dizer qual que é o quadro desse caso. Esse é um caso que a mãe trouxe as crianças para passar férias no Brasil, em São Paulo. O pedido chegou com muita rapidez, foi 1 mês que o pedido chegou. Nós ingressamos com a ação na 3ª região. O juiz determinou o retorno, ele sentenciou, acho que com 45 dias, foi algo muito rápido. A mãe apelou para o tribunal, só que o tribunal não acolheu com efeito suspensivo e as crianças voltaram, acho que com 4 meses que estavam no Brasil. Esse é um caso, vejam, 4 meses, e mesmo assim a adolescente, hoje, a mãe inclusive está lá no Canadá, eu estive em Toronto em fevereiro, porque as crianças retornaram em, acho que julho ou agosto de 2010, e até hoje, abril de 2014, o juiz competente ainda não tomou uma decisão final em relação à guarda. Eu estive lá para me reunir com um juiz e dizer, olha, não é razoável que o Brasil cumpra com o tratado e depois o país de residência habitual demore tanto tempo para tomar a decisão definitiva em relação a essas crianças. O que quer dizer que a vida dessas crianças entrou em pausa durante esses 4 anos, até que o juiz tome uma decisão. E a adolescente quer voltar para o Brasil, eles já manifestaram isso para o juiz está tentado a fazer com que as crianças retornem para o Brasil, seguindo um desejo, inclusive, delas, atendendo aí o pedido, mas tem tardado muito para tomar essa decisão. Mas nós vamos fazer um estudo, porque, por outro lado, eu tenho crianças que foram retornadas com 7 anos no Brasil, e hoje estão com a vida completamente regular, estudando, com amiguinhos na escola. E assim, eu tenho um caso, inclusive, da Bahia, que os adolescentes voltaram depois de 6 anos para os Estados Unidos, e agora o menino já está com namorado e assim por diante. Então, a vida seguiu. Em relação ao diagnóstico, eu acho que talvez essa é a maior inovação da minha apresentação, depois de tudo que foi colocado aqui nesses 2 dias, é em relação aos casos que estão tramitando hoje. O Brasil ele é um país passivo na cooperação internacional nos casos de retorno. Isso quer dizer que nós recebemos muito mais pedidos de cooperação do que nós enviamos para o exterior. Em 2013, isso foram dados que a gente fechou no último dia de 2013, nós tínhamos 171 casos em tramitação cujo objeto era o retorno. Porque aqui eu estou excluindo aqueles casos em que se pediu a regulamentação do direito de visitas. Tá? Então, a gente está tratando aqui, basicamente, pedidos de retorno.
148 casos eram passivos, então aí totalizam 86%, envolvendo 185 crianças. E 23 só eram casos ativos, 14%, de crianças que foram levadas do Brasil para o exterior, envolvendo aí 29 crianças. No total, seriam 214 crianças com pedidos de cooperação de 27 países, 26 países mais o Brasil. Esse diagnóstico aqui eu coloquei entre aspas, porque a gente não tem informações precisas sobre isso, mas eu estou aqui utilizando de uma estimativa, até pela experiência do dia a dia do trabalho. Mas, em 95% dos casos, o taking parent, essa pessoa que traz a criança para o Brasil, ou leva a criança para o exterior, é a mãe. Em 99% dos casos, essa pessoa que leva a criança, que subtrai ou retém a criança no exterior, faz parte da comunidade brasileira que vivia no exterior e decide retornar para o Brasil. Em 80% dos casos, o taking parent, essa pessoa que traz a criança, alega violência doméstica no país de residência habitual. A Natália, quando falava das exceções ao retorno, disse muito isso. A exceção que está lá no 13b da Convenção está sendo utilizada, inclusive, como uma válvula de escape para a aplicação do tratado. E, realmente, 80%, talvez até um pouquinho mais, estejam utilizando esse argumento para obstar o retorno da criança para o país de residência habitual. Agora, é claro que esse fenômeno da subtração internacional, se a gente puder utilizar essa expressão, é basicamente um fenômeno que está diretamente vinculado ao fluxo migratório de brasileiros. Por que eu estou dizendo isso? Eu, inclusive, escrevi um artigo recente que trata um pouco desse tema. A comunidade brasileira no exterior hoje ela é conformada por mais ou menos 2,5 milhões de brasileiros. E eles estão espalhados por diversos países do mundo. Entretanto, se a gente pegar a informação desse quadro que eu coloquei aí, eu estou pegando aqui só casos passivos, né? Então, casos que as crianças vieram para o Brasil, e eu faço uma comparação, vejam, do número de casos com a quantidade, o tamanho da comunidade brasileira vivendo nesses países. E aí, vejam, hoje o nosso ranking é o seguinte: o primeiro país em número de casos é Portugal, com 35 casos, depois vem Itália, com 21, Estados Unidos, com 19, Espanha, com 14, França, com 12, Argentina, com 6, totalizando 107 casos, que correspondem a 72% daqueles 171 que eu apresentei logo lá no início. Agora, vamos olhar a outra coluna da tabela. Ela mostra aí a comunidade brasileira vivendo no exterior. É claro que, por algumas razões, vai ter uma disparidade aí. Mas vejam que a comunidade brasileira em Portugal é a 4ª, mas é o primeiro país na nossa lista. A Itália está em 8º no tamanho da comunidade, mas está em 2º na nossa lista. Já os Estados Unidos é a maior comunidade brasileira no exterior e está em 3º na nossa lista. A Espanha está em 4º na lista de casos, mas em 5º no tamanho da comunidade brasileira. E a Argentina está aí em 12º lugar no ranking da comunidade brasileira, mas em 6º na lista de casos. Agora, observem que estes 72% dos nossos casos correspondem a 58% da comunidade brasileira no exterior. Então, há uma correlação direta entre os casos de subtração e a comunidade brasileira vivendo no exterior. Mas muitos aqui vão dizer, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Não precisa nem fazer um estudo para dizer que isso acontece. Só que, na verdade, isso não era tão óbvio, pelo menos não para a autoridade central, como parece hoje. Porque isso traz algumas questões que eu vou tratar mais para frente, que é em relação ao conhecimento da comunidade brasileira do que ela precisa fazer quando decide voltar para o Brasil. Ora, se eu decido, e aí eu estou sendo muito pragmático, né? Muito racional, se eu decido morar no exterior, e eu sempre uso o exemplo de uma tia, minha tia foi morar na Itália, passou 7 anos na Itália, e ela sempre vinha ao Brasil e dizia, a Itália é o melhor país do mundo, né?
Lá todo mundo é extremamente educado, ninguém joga lixo na rua, as pessoas respeitam os direitos das outras, né? Então a Itália é o melhor país do mundo e aqui o Brasil é um país de tupiniquins, aqui todo mundo desrespeita as leis, nós somos um país de corruptos e assim por diante. Mas no dia que ela precisou do judiciário, ela voltou para o Brasil e disse, lá eu não fico porque eu vou sofrer discriminação por ser brasileira. Então ela opta pela jurisdição que lhe parece mais favorável, descumprindo inicialmente aí uma regra. Não que eu esteja dizendo, tá, pessoal, que o exterior, os países no exterior são melhores que o Brasil, muito pelo contrário. Eu acho que a gente, eu que sou principalmente da área de relações internacionais, eu acredito que os Estados estão em pé de igualdade em sua soberania e nas suas responsabilidades em relação à proteção de direitos. Mas é importante que a gente leve essa informação para a comunidade brasileira no exterior para dizer, olha, você não pode simplesmente escolher qual que é a jurisdição que vai julgar essa demanda. Da mesma forma como nós, depois de escolhermos o foro para tratar de uma questão de um contrato, não posso simplesmente, no curso das relações, decidir que, em vez de Santa Catarina, eu vou decidir a questão lá em Brasília. Então, o que faz a autoridade administrativa nos casos envolvendo a subtração internacional de crianças? Nós fazemos a primeira análise com base no interesse do Estado de ajuizar essa ação, basicamente olhando as questões da guarda convencional, o exercício do direito de guarda e a residência habitual. Não vou entrar nesses conceitos, porque já foram apresentados de forma muito mais profunda aqui pelos demais que me antecederam. Nós enviamos uma carta de notificação à pessoa que está com a criança. Essa carta basicamente diz o seguinte, olha, temos um pedido de cooperação jurídica, há interesse de participar de uma entrega voluntária da criança? Se não, por favor, se manifeste pelas razões que fizeram você trazer a criança para o Brasil. Essa carta de notificação ela não é obrigatória, porque nós não estamos falando de um processo administrativo. A pessoa não está sendo, nós vamos tomar uma decisão administrativa, pelo menos não contrária ao direito dessa pessoa, dentro da Autoridade Central Administrativa Federal. Então, quer dizer, essa pessoa ela pode responder a nossa carta de notificação em querendo responder. Se ela não responder, basicamente nós vamos seguir com o processo. É claro que a gente incentiva a resposta. Nós fazemos uma análise administrativa das exceções, e basicamente é uma análise rasa, porque nós não temos condições de provar com muita propriedade, digamos assim, ou de realizar relações probatórias para dizer, não, realmente essa alegação de violência doméstica ou essa alegação de violência contra a criança é efetiva, então, portanto, vamos negar o pedido de cooperação jurídica. Nós não podemos fazer isso, nós não temos, inclusive, estrutura para fazer isso. Mas quando nós recebemos, e nós já tivemos casos nesse sentido, recebemos provas que nós consideramos cabais e idôneas de que há violação de direitos em relação à criança no país de residência habitual, a própria autoridade central nega o pedido de retorno e não encaminha o caso para a AGU, ou encaminha o caso para a AGU, se nós tivermos alguma dúvida. Quando a AGU verifica que não é admissível aquele caso para ser enviado à Justiça Federal, a autoridade central simplesmente confirma para o Estado estrangeiro que nós não temos interesse de prosseguir com a cooperação e encerramos o caso. Isso acontece em casos excepcionalíssimos, como até a doutora Natália também já comentou. Em princípio, a regra é, temos qualquer dúvida em relação à aplicação da Convenção, quem vai tomar a decisão será o Poder Judiciário. Agora, nós já tivemos um caso, por exemplo, em que o pai pede o retorno, é um caso dos Estados Unidos, e a mãe, respondendo à nossa carta de notificação, disse, olha, mas ele está pedindo o retorno, mas ele esqueceu de dizer que na jurisdição americana existem 4 decisões, chasing orders, né, de afastamento dele em relação à criança, inclusive por abuso sexual em relação à criança. Então, nós recebemos aquela documentação que foi emitida no país de residência habitual e dissemos para os Estados Unidos, olha, aqui, infelizmente, nós não vamos cooperar. Entretanto, com base no artigo 29 da Convenção, o genitor pode ingressar com a ação diretamente no Poder Judiciário, por meio de um advogado privado ou, enfim, por um advogado dativo e assim por diante. Então, qual que é o papel da autoridade central? Nós gerenciamos o processo de cooperação internacional. A gente facilita a mediação entre as partes. Eu ouço
tanto a pessoa que está com a criança como a pessoa que está no exterior, e a gente tenta identificar aí pontos em comuns que possam levar a uma mediação. Nós provemos informações à autoridade central estrangeira, tomamos as medidas para assegurar a proteção da criança. Muitas vezes a gente recebe denúncias de que a criança estaria, mesmo antes de chegar no judiciário, que a criança estaria numa situação de vulnerabilidade, não indo para a escola ou não tendo acesso à saúde. Então a gente comunica os órgãos locais de proteção da criança para aplicar as medidas necessárias. Mas nós não temos a prerrogativa para negar ou determinar o retorno de uma criança. A única autoridade que tem essa prerrogativa é a autoridade judicial. Então, sempre que nós quisermos o retorno da criança, e sempre que a autoridade central considerar que o retorno da criança é a medida mais eficaz para atender o melhor interesse daquela criança, nós, através da AGU, ingressaremos com ação no Poder Judiciário. Ficou muito pequeno aqui esse fluxo, mas só para mostrar basicamente em termos gráficos como que a gente coopera, nós recebemos o pedido da autoridade central estrangeira, localizamos a criança. Quando não temos condições de localizar administrativamente, nós pedimos o auxílio da Interpol, que no Brasil é a Polícia Federal, localiza a criança. Se há algum tipo de alegação de violência doméstica, nós encaminhamos essas informações para a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, que vai encaminhar essa mulher para a Rede de Proteção às Mulheres. Então, apoio psicológico, de assistência social e jurídico e assim por diante. Quando não há, nós encaminhamos diretamente o caso para a Advocacia Geral da União, que faz a análise da admissibilidade jurídica da ação judicial. Quando essa análise é concluída, volta para a autoridade central administrativa e lá nós tomamos a decisão em nome do Estado brasileiro de cooperar ou não com o Estado estrangeiro. Em seguida, então, quando a gente devolve, faz essa devolutiva para a AGU, dizendo estamos de acordo com a ação judicial ou não estamos de acordo com a ação judicial, a ação segue para a Justiça Federal. Nós temos alguns desafios em relação à aplicação e implementação da Convenção de Haia no Brasil. O primeiro deles, que eu acho importante, e aí vocês têm o meu compromisso, que nós vamos reduzir, é o tempo de tramitação em fase administrativa. Quer dizer, hoje o tempo que demora do processo sair de Portugal e chegar em Brasília, para eu iniciar o processo, localizar a parte, notificar, fazer essa análise administrativa das exceções e depois encaminhar para a AGU analisar para só depois ingressar com a ação judicial. Esse tempo ele precisa ser reduzido. Hoje ele já é extenso demais, eu acho, particularmente. E eu acho que todos os outros países concordariam comigo. Então, a primeira atitude que nós já estamos implementando para reduzir esse tempo é fazer a tramitação eletrônica dos documentos. Nós pretendemos implementar um sistema na autoridade central em que a autoridade central estrangeira vai simplesmente fazer o upload do documento lá, com uma senha que nós vamos fornecer, e esse documento vai chegar para a gente diretamente, num piscar de olhos, para que a gente já inicie os procedimentos de notificação e assim por diante. Por quê? Porque na vida de uma criança, cada dia que passa conta. Né? Então, eu não posso ficar o tempo inteiro criticando o Poder Judiciário, dizendo, olha, que as decisões estão sendo tomadas com 3 anos, demora 6 anos para chegar no STJ, se eu não faço a minha parte ali também na autoridade administrativa. Então, a gente precisa reduzir esse tempo também. É óbvio que também a gente precisa realizar iniciativas para reduzir o tempo de tramitação em fase judicial. Quer dizer, esse esforço ele também não é só do Poder Judiciário. Esse é um esforço que envolve o Poder Executivo também. Por isso que lá no começo da minha intervenção eu dizia, eu coloco a autoridade central à disposição dos magistrados na aplicação da Convenção, porque eu não quero que vocês me vejam como apenas a parte que pede o retorno. Eu quero que vocês vejam a autoridade central como aquela que quer o bem-estar da criança e a aplicação do tratado. Quer dizer, eu vou colocar uma estrutura de Estado para proteger a criança no minuto da entrega, no acompanhamento no retorno e assim por diante. Né? Então, eu quero que vocês vejam a autoridade central nesse sentido. Agora, também é papel nosso, não só do Poder Judiciário, mas principalmente do Poder Executivo,
prevenir os casos de subtração internacional de crianças. E eu acho que esse é um outro ponto que eu vou me aprofundar nos próximos slides e que não foi tocado nas outras apresentações. Como que a gente previne essa subtração? Porque eu acho que a melhor forma de solucionar um caso de subtração é fazer com que ele não aconteça, né? E eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo nesse sentido. Outro desafio é a dicotomia entre o retorno imediato e o trânsito em julgado da ação. A gente deve esperar o trânsito em julgado para retornar a criança, porque a gente entende que só depois do trânsito em julgado estarão terminadas as possibilidades e os remédios jurídicos para fazer com que a criança permaneça no Brasil, ou nós vamos determinar o retorno da criança imediatamente depois que a gente chegar numa etapa que o Código de Processo Civil permita isso, entendendo que o retorno célere da criança coaduna com o seu melhor interesse. E os efeitos do retorno que eu já citava, que nós vamos fazer um estudo para identificar qual que é o efeito do retorno da criança. Será que a gente está fazendo mais bem ou mais o mal para essas crianças que estão sendo retornadas? Eu acho que cabe a gente aprofundar o debate. Quero citar um pouquinho, falar um pouco da comissão permanente que foi criada pela portaria número 34 de 28 de janeiro de 2014. Essa comissão permanente, muito seguindo o trabalho que foi realizado no STF com a Comissão de Combate ao Sequestro Internacional de Crianças, ela tem essa ideia, num caráter permanente, de debater o tema da subtração internacional de crianças. Ela é uma comissão interinstitucional, ela é formada por órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e os órgãos estão aí. Quem preside é a Secretaria de Direitos Humanos, e nós temos integrados ainda o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, a AGU, a SPM, a Defensoria Pública da União, o Departamento de Polícia Federal, além, claro, do CNJ, com 2 representantes, e aí a gente tem a grata participação tanto do conselheiro Saulo Bahia, como do conselheiro Guilherme Calmon, que esteve conosco aqui ontem. E eu acho que, se eu não me engano, pelo menos dos grupos de trabalho ou comissões que foram criadas no âmbito do Poder Executivo, é o primeiro que eu tenho visto, posso estar completamente enganado, mas é o primeiro que eu tenho visto que o acompanhamento diário do grupo será feito pelo conselheiro do CNJ. Nos outros que a gente tem, o da Carta de Estratégias e o Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, o acompanhamento está sendo feito pelos juízes auxiliares que apoiam os conselheiros do CNJ. Então, é muito importante a deferência do Conselho em indicar os seus próprios membros para compor essa comissão. A comissão ela tem como competência estudar e propor iniciativas de prevenção à subtração internacional de crianças, que eu vou citar um pouquinho daqui a pouco, propor medidas de divulgação da convenção, propor procedimentos para os casos envolvendo a violência doméstica contra a mulher, bem como contra a criança e adolescente, elaborar propostas de atos normativos com vistas ao aprimoramento da implementação da convenção, e nesse ponto nós vamos beber diretamente do anteprojeto que foi apresentado pelo grupo no STF, para a gente avançar no debate, e, se for o caso, não sendo apresentado pelo Poder Judiciário ao Congresso Nacional, o próprio Poder Executivo apresentará uma proposta de lei para estabelecer esse rito especial e fomentar estudos e pesquisas sobre a implementação da Convenção. Quais são os principais desafios da Comissão Permanente? O primeiro é esse que eu já mencionei, que é elaborar o anteprojeto de lei sobre o regime especial de tramitação das ações judiciais, bebendo diretamente tanto desse trabalho que foi feito no STF, mas também de outras leis já em vigor, como no Uruguai, Alemanha e outros países que implementaram leis semelhantes. Realizar iniciativas de capacitação dos diversos atores que atuam no enfrentamento à subtração internacional de crianças, e aí desde os operadores do direito até os agentes consulares, psicólogos que vão atuar nas perícias que porventura forem realizadas nas varas e assim por diante. E integrar ações e iniciativas entre os poderes. Agora, como eu dizia, eu vou me deter um pouquinho nesse tema da subtração, que talvez é importante tratar aqui. Como que está prevista a subtração, a prevenção à subtração internacional? É só na Convenção de Haia? Não, pelo contrário. No artigo 11 da Convenção da ONU de 1989, o artigo 11 diz o seguinte: os Estados-partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transferência ilegal de crianças para o exterior e a retenção ilícita das mesmas fora do país. Então, a própria Convenção dos Direitos da Criança já traz essa preocupação.
E na Convenção de Haia de 1980, no seu artigo 7º, item B, ela traz o seguinte, que cabe às autoridades centrais evitar novos danos à criança ou prejuízos das partes interessadas, tomando ou fazendo tomar medidas preventivas. Nós temos dois tipos, e aí essa é uma análise que eu fiz desde quando eu assumi a autoridade central em abril do ano passado, em relação à prevenção. São duas modalidades. A primeira delas é a hard prevention, que é uma prevenção coercitiva, ela é imediata e pontual, e que no Brasil é muito efetiva, que é o controle na emissão do passaporte, por exemplo. No Brasil, os dois genitores precisam autorizar a emissão do passaporte da criança. Só que o Brasil não faz só isso. Ele também controla a saída da criança no aeroporto. Então, o agente de Polícia Federal, quando ele recebe uma criança saindo, a primeira coisa que ele vai verificar é se essa criança tem autorização do outro genitor ou de ambos para deixar o país. Essa autorização é feita a partir de um modelo do CNJ. E também da atuação consular, quando a gente está tratando de uma criança que vive no exterior e vem para o Brasil. Agora, nós temos um outro caráter de prevenção, que é o que eu chamo de soft prevention, que ela está voltada basicamente para levar informações para quem, porventura, poderá incorrer na subtração internacional. Agora, é claro que essa prevenção ela tem que estar direcionada para algum lugar, a gente precisa ter um foco. E o foco que a gente encontrou partiu das nossas estatísticas que eu já coloquei para vocês lá no início, ou seja, se é a comunidade brasileira, se são os brasileiros que vivem no exterior e que vêm para o Brasil e trazem as crianças, quem que a gente precisa focar numa perspectiva de prevenção? É essa comunidade, não tem outro lugar para a gente fazer isso. Então, a nossa ideia é realizar ações abrangentes de difusão de informações através de campanhas. A gente pretende fazer campanhas principalmente em redes sociais, que tem a maior penetração. Inserção em mídias. Essas mídias não é a grande mídia. Não adianta a gente colocar uma campanha sobre subtração internacional de crianças na Rede Globo em horário nobre, na hora da novela, porque a comunidade brasileira, pode até ser que assista, mas ela não vai ter a mesma aproximação como, por exemplo, a rádio comunitária, que fala em português em Toronto, né? Ou então uma revista da comunidade brasileira em Zurique, por exemplo, né? Então a gente precisa entrar nessas mídias comunitárias para chegar na comunidade. A articulação de redes de proteção à criança e à mulher, isso os nossos consulados estão realizando, verificando qual que é a rede no exterior que possa proteger essa mulher contra a violência doméstica, para que ela não tenha que fugir para o Brasil e incorrer na subtração por conta da violência. Ela se sente protegida no país em que ela escolheu viver e lá busca a decisão judicial que a permita trazer a criança licitamente para o Brasil. E o último ponto, que é a articulação das lideranças comunitárias, conselhos de cidadãos e de cidadanias de brasileiros no exterior, que é importantíssimo. Por que eu digo que é importantíssimo? Quem que é a primeira pessoa que uma brasileira, por exemplo, que está em situação de vulnerabilidade, procura no exterior? A primeira pessoa, eu chutaria aqui, mas se for uma pessoa religiosa, dessa comunidade religiosa, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar a igreja. E eu não estou dizendo isso porque eu acho que é isso, não. Eu visitei alguns consulados e a percepção que a gente tem é essa. O brasileiro primeiro foge do consulado. Ele vai no consulado, a gente que viaja para o exterior sabe muito bem disso. Ele vai no consulado em última situação, não quer nem saber do consulado. Porque primeiro, o brasileiro que está indocumentado acha que o consulado vai denunciar para as autoridades de imigração. É o primeiro equívoco. Mas acontece muito disso, eu não me sinto seguro no consulado. Eu não estou dizendo eu, Jorge, mas a comunidade brasileira tem esse sentimento, né, no exterior. A gente precisa mudar isso. Mas então ela procura primeiro a liderança comunitária. É o presidente da associação, é o pastor da igreja, é o padre, né? É a liderança, é o presidente da associação que junta ali para ensinar português para as crianças. Então, essas lideranças é que a gente precisa focar. Agora, vocês vão me perguntar assim, mas Jorge, como é que a gente vai saber onde é que são essas lideranças? Você vai andar de jurisdição em jurisdição perguntando quem são esses líderes comunitários? E eu respondo que não, porque o Ministério das Relações Exteriores tem um mecanismo muito importante, que em cada jurisdição que tem um consulado geral do Brasil, existe um conselho de cidadãos brasileiros naquela jurisdição. E, curiosamente, mas até
por uma questão muito óbvia, os membros desses conselhos são justamente os líderes comunitários. Então, a gente já sabe como atingir essas lideranças. A estratégia, então, ela está pensada em 3 eixos. O primeiro é de materiais impressos, cartilhas, cartazes e um folder. A inserção em mídia especializada, o próprio site da Secretaria de Direitos Humanos, as mídias comunitárias, como já mencionei para vocês, e a disseminação de informações e articulação de redes, tanto da rede de proteção, a rede de atendimento consular, como a rede das lideranças comunitárias. Eu não quero me estender muito, mas eu tenho alguns dados ainda para passar para vocês, antes de concluir minha intervenção. A primeira é de que a autoridade central, ela, como eu já coloquei desde o início, ela está à disposição para o que as cortes tiverem necessidade em relação tanto à busca e apreensão, ao retorno dessa criança, como que a gente vai fazer, se precisa ter um representante do Estado estrangeiro, se tem que ter uma psicóloga junto, como que a gente pode fazer para que esse processo seja o menos traumático possível. Em relação à localização da criança, quando o próprio magistrado determina um retorno e aí a pessoa que está com a criança simplesmente desaparece com ela, a gente tem alguns mecanismos que podem ajudar as varas a fazer a localização da criança. Mas vejam a autoridade central como uma área de suporte. Vejam a autoridade central como uma unidade que possa trazer informações para o Poder Judiciário nessa perspectiva interinstitucional. E vejam o nosso site, www.direitoshumanos.gov.br, como uma fonte de informações. Esse site ele foi completamente reformulado, foi reformulado agora em abril, e lá nós temos várias informações em relação à subtração. Não são informações jurídicas. Para informações jurídicas, nós temos agora 2 livros muito bons, da doutora Natália, da doutora Carmen Tiburcio e do doutor Guilherme Camon, mas em relação a informações mais voltadas para o público em geral, eu sugiro o referenciamento do site da Secretaria de Direitos Humanos. Além disso, a AGU também tem uma cartilha voltada para os operadores do direito, que está no site da AGU e que o link também vai estar no site da Secretaria de Direitos Humanos. Para finalizar, eu já gostaria de convidar a todos e todas aqui presentes para participar do 3º Seminário Internacional sobre Subtração Internacional de Crianças, que nós vamos realizar em 13 e 14 de novembro desse ano. Eu sei que está muito longe, mas depois a gente vai encaminhar o convite para a EMAGS, para convidar os magistrados e demais atores para participar do seminário. Mas esse vai ser o 3º seminário que nós vamos organizar e é uma oportunidade única para quem opera a cooperação jurídica com base na Convenção de Haia, ter o contato direto, por exemplo, com as autoridades centrais estrangeiras. Porque a gente fala muito, devolver a criança para o país de residência habitual, devolver a criança para a autoridade estrangeira. Mas quem é essa autoridade estrangeira? Vamos colocar um rosto nessa autoridade, né? Da mesma forma como nós estamos fazendo aqui, né? Lendo o livro da doutora Natália, já sei como chegar até a doutora Natália, sei quem é e sei o trabalho que ela faz. Vamos conhecer o trabalho dessas entidades que estão no exterior e que podem dar esse suporte. Então, desde já eu faço o convite, salvem na agenda de vocês. A ideia é que a gente realize o seminário em São Paulo, até para facilitar a vinda dos participantes internacionais. No mais, os meus contatos estão aí nesse último slide. Eu fico à disposição do que vocês precisarem, inclusive para tirar qualquer dúvida sobre o papel da autoridade central. Não se acanhem em pedir informações da autoridade central estrangeira. Eu estou vendo aqui alguns dos juízes que já estão com casos em tramitação. Eu tenho visitado as varas, inclusive, junto com a AGU, para conversar com juízes, explicar um pouquinho do que a autoridade central faz, por que a gente está defendendo o direito da criança e não o direito do particular, né, como a doutora Natália também já colocou, mas vejam a gente como essa ferramenta de suporte. Aí eu quero saber como era a vida da criança lá no país de residência habitual. Entre em contato, intimem a União para apresentar essas informações e nós vamos atrás dessas informações. Nós seremos uma ferramenta de suporte do Poder Judiciário para o cumprimento da Convenção.
Eu espero que eu tenha trazido algumas informações novas em relação a tudo que já foi tratado nesses 2 dias de seminário e, mais uma vez, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado.